Aqui ele tá muito condensado, certo? Quando a gente vai ativar ele, a gente, ó, tá enrolado de determinada frequência, a gente abre ele para que a gente possa fazer a transcrição desse trecho aqui, fazer a transcrição para montar ali o RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro a gente formar uma proteína. Para esse trecho aqui, ele ficar exposto para enzimas de transcrição atuarem, ele tem que estar o quê? Menos condensado. Ele tem que estar menos fechado, tem que estar aberto. Pensa assim, menos condensado que eu digo, ele tem que estar aberto para que enzimas de transcrição possam entrar ali, fazer o nosso RNA mensageiro, que nosso RNA mensageiro vai suprir uma tradução e formar uma proteína. E heterocromatina é quando está condensada. Eucromatina é quando ela está menos condensada. É quando ela está aberta. Eucromatina ela está permitindo a entrada de enzimas de transcrição para formar um RNA mensageiro. No caso, seria o pré-RNA mensageiro, que posteriormente, após o splicing, formaria o RNA mensageiro. Enfim. Mais alguma dúvida em relação a isso? E esse negócio que eu falei em relação que o pessoal relaciona com Lamarck é porque, de certa forma, o ambiente aqui ele gera uma demanda. Ele gera uma demanda pro nosso indivíduo para ele se modificar, entendeu? De acordo aí com a lei do uso e desuso. Por quê? Isso pode vir através, ó, de químicos, sinais químicos, hormônios, nutrientes, pode ser também sinais físicos. Então, tipo, o ambiente, ele pode influenciar como o corpo vai atuar, entendeu? Então, por isso que a gente relaciona isso com Lamarck. Enfim, e dando continuidade, a gente já está fechando essa parte da teoria, da teoria. Só vou dar um acréscimo aqui e falar dos agentes da evolução. E quais são eles? Nós temos aqui. E o que são agentes de evolução, na verdade? São fatores que alteram a frequência dos genes. São eles aqui. Mutações, migração. Concorda comigo que uma mutação ela altera a frequência de um gene? E a migração também? Nós temos também a seleção natural. Isso aqui que eu digo como agente de evolução é qualquer coisa que altere a frequência dos genes. E deriva genética, que eu também conversei com vocês sobre efeito gargalo e efeito fundador. Vocês lembram disso? Efeito gargalo e efeito fundador? Lembram? Então, vou já aproveitar para entrar logo nessa parte de deriva genética, tá? Ó, ó. Deriva genética. Quando a gente fala de deriva genética, nós temos dois casos. Efeito fundador e dois, efeito gargalo. Vou começar pelo efeito gargalo, que é mais, acho que é melhor de compreender aqui. Vou montar um gráfico primeiramente.
E aqui. Assim. E aqui. Poxa, a caneta tá falhando. Então aqui isso aqui ficou ruim. Tá. Digamos que seja esse daqui. Efeito gargalo. Por que é efeito gargalo? Ele indica pra gente aqui que teve, nesse momento aqui, ó, uma redução drástica. Ó, redução drástica. Ah, mas redução drástica do quê? Da população. E aqui é tempo. De certo momento aqui, ó, houve uma redução drástica, por algum motivo, houve uma redução drástica da população. Pode ser por qualquer coisa, pode ser, sei lá, teve um vulcão explodiu ali na região e matou um monte de gente ali. Matou a população que estava ali presente. Teve um terremoto e muita gente morreu. Geralmente tem a ver com desastre natural. Pode ser também em relação a uma pandemia. Muita gente morreu na pandemia em determinado lugar ali. Uma doença que se proliferou ali, entendeu? E isso daqui, ó, é a recuperação populacional com uma nova frequência. Por exemplo, digamos que aqui a gente tem a gente está falando de um alelo azão, de um alelo azão ou azinho. Digamos que nesse caso aqui, o mais presente era o azão azinho. E por algum motivo dessa redução drástica, a nova frequência aqui foi um azinho azinho, sei lá. Pode ser isso. Entenderam? Isso que é efeito gargalo. Houve uma redução drástica da população e a recuperação populacional originou uma nova frequência ao longo do tempo. Quando a gente fala de efeito fundador, é a formação de uma nova população. Aqui, ó. Não, não vou fazer por gráfico, não. Vou fazer isso aqui, ó. T. Digamos que aqui, vou só botar uma legenda. Azão, azão. Azão, azinho. Azinho, azinho. Aí aqui, nós temos vermelhinho, 3, 4, 5. Aí nós temos 1, 2, 3. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quem é mais frequente aqui? O azão, azinho, certo? Ele é o mais frequente. Aí, por algum motivo, esse trecho aqui, ó, exclusivamente migrou para cá. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3. Vamos botar só mais um amarelinho aqui, 4. 1, 2, 3, 4. Aí o que acontece? Concordo comigo que o alelo dominante, que antes era muito presente nesse daqui, aqui vai se tornar menos frequente? A gente vai ter mais azão, mais azinho do que azão, certo? Então, a gente pode dizer aqui, nesse caso aqui, essa população vai crescer. E no final das contas, a população vai surgir por cruzamento ali, alguns vermelhinhos, no caso, alguns azulzinhos. Mas, muito provavelmente, a maior população aqui vai ser de azinho, azinho.
E quando a gente fala de efeito fundador, o que eu quero dizer para vocês aqui é a formação de nova população, que foi o que aconteceu aqui. A gente formou uma nova população nesse lugar aqui, independente de valor adaptativo. Por que independente de valor adaptativo? Porque nesse caso aqui, não tem nenhuma relação aqui com seleção natural. O que ocorreu aqui foi por exemplo, uma migração. Uma certa parte dessa população aqui migrou para cá e não necessariamente tem a ver com valor adaptativo. Entenderam? E aqui também, gente, é uma redução drástica. Quando a gente fala de deriva genética, sempre, eu devo acrescentar aqui para vocês, ó, deriva genética, ela sempre vai ocorrer independente de valor adaptativo. Ou seja, não tem seleção natural nesse caso. Não tem a ver com seleção natural. Quando a gente fala de deriva genética, não tem a ver com seleção natural. Aqui foi só uma migração que formou uma nova população. Nesse caso aqui, houve qualquer coisa aqui que ocorreu, gerou uma redução drástica e houve recuperação da população com uma nova frequência independente de seleção natural. Entenderam? Foi? Quanto mais diversidade, mais importa o valor adaptativo para sobreviver. Como assim, Lu? Quanto mais diversidade, mais importa o valor adaptativo para sobreviver. Então, o que impacta no valor adaptativo de determinada espécie é exatamente a pressão seletiva. Por exemplo, a gente vai ver isso melhor em ecologia, em relações ecológicas, como a biodiversidade impacta nos outros seres, né? A gente vai ver isso em relações ecológicas, como que isso impacta. Obviamente, tem valores adaptativos aí, mas que estão relacionados com relações ecológicas. Mas o que, o que diretamente impacta o valor adaptativo de uma espécie é a pressão seletiva. E dentro dessa pressão seletiva está inclusa a biodiversidade por causa das relações ecológicas, entendeu? Por exemplo, se a gente tiver muito predador em uma determinada área, a gente vai ter uma relação de predatismo muito alta para determinada espécie que seja presa. Então, o valor adaptativo dela vai ser mais baixo, porque vai ter muito predador naquela região para ela. Isso, aí a predação é alta, logo a presa tem menor valor adaptativo, mas isso tem uma relação de equilíbrio. A gente vai ver isso lá melhor em ecologia, como que isso funciona. A gente vê isso melhor também quando a gente bota ali e fala de espécie exótica e tal. Agora, dando continuidade, é... Cadê? Tipos de seleção. Deixa eu abrir uma nova página aqui. Ó. Ó. Tipos de seleção natural. Tipos de seleção natural. Vou montar o gráfico aqui de cada uma. Oxi. Ah, não. Aqui. Vou botar aqui primeiro, ó. A estabilizadora. Estabilizadora. Depois, a direcional. E depois a disruptiva. São essas aqui. Então, ó, esse daqui, deixa eu copiar, copia, caceta.
Pia. Aqui. Aqui. Pronto. E nesse caso aqui, a gente está falando de aqui, ó, frequência de determinado gene e aqui o fenótipo. O que é fenótipo? É como é a expressão do gene, mas que de forma, por exemplo, vou tentar materializar isso aqui para vocês entenderem. Vamos supor que eu tenho no meu gene, eu tenho um gene para ter para ter pouca melatonina. Logo, eu vou ser branco, certo? Qual é o meu fenótipo? Branco. Ser branco. Eu sou branco. Esse é o meu fenótipo. O meu gene é o quê? Para produzir pouca melatonina. Conseguiram entender a diferença de genótipo e fenótipo? Genótipo tem a ver ali com o gene. Fenótipo é como ele é expresso visualmente ali, nesse caso. Enfim, aí o que vai acontecer aqui? Eu vou botar aqui, ó, o vermelhinho antes, a curva vermelha é antes e a curva laranja é depois. Antes da seleção natural e depois da seleção natural. Vamos supor que aqui seja assim. Quando a gente fala de estabilizadora, o que está querendo dizer? Estabilizar. A gente está estabilizando. Então, o que a gente pode deduzir aqui? Ó? A gente vai estabilizar determinada faixa etária. Faixa etária não, em determinada faixa. Que nesse caso aqui, ó. Aqui, ó. O que a gente pode dizer que acontece aqui? É estabilização da moda. A gente está estabilizando a moda. Moda é o que mais se repete. A gente vê isso em estatística. Moda é aquilo, dentro de estatística, que mais se repete. Então, eu posso deixar isso aqui mais didático para vocês como afunilamento da curva. Afunilamento da curva indica estabilização da moda. Frequência aqui. Frequência. É isso daqui. Agora, falando de direcional, o próprio nome já diz. Vamos supor que a gente tem aqui, ó, T. E digamos que seja isso aqui, tipo assim, daqui para quanto mais para cá, azão, azão, aí aqui, azão, azinho, e aqui, azão, azão. Digamos que seja assim, ó. O genótipo. Aqui, por exemplo, branco. Gente, não é assim, tá? Mas eu tô tornando isso aqui mais tentando simplificar para vocês. Mas essa parte aqui de tom de pele, não, vou trocar para vocês não se confundirem futuramente. Vamos dizer, bico, vou falar de bico de passarinho, bico curto, bico médio, antes, o que a gente podia ver? Que tinha maior frequência de passarinhos de bico curto. Aí o que vai acontecer depois? Vai ter um direcionamento para passarinhos de bicos maiores. Aqui, ó. Vai ter, ó, M, moda, moda. O que aconteceu com a moda? Um direcionamento, logo direcional. E nesse caso aqui, disruptiva, o nome já meio que fala, né? O nome já meio que tenta explicar pra vocês algo que tá disrupt. Eita, caralho, minha dicção falhou agora. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. É esse daqui. Vai ficar assim. O que tá acontecendo? M, M, M. Tá indo pros extremos. Ó, disruptiva. Tava estável e migrou aos extremos. A moda.
Foi isso que aconteceu. Foi? Entenderam isso? E nesse caso aqui da disruptiva, a gente fala que após seleção natural tem uma alta frequência dos fenótipos extremos. Nesse caso aqui, por exemplo, seria só passarinho de bico grande e só passarinho de bico curto. A menor frequência seria menor, de bico médio. Antes era bico médio, aí numa seleção disruptiva teve selecionou bico grande e bico curto, entenderam? Enfim, agora indo para a parte de especiação ali, quando a gente fala de especiação, especiação, especiação. Que é? O que é ser? Ser um ser vivo, uma espécie são seres que, isso é a definição de espécie, compartilham mesmo nicho ecológico e geram prole fértil. Isso é uma espécie. Conceito de espécie. Indivíduos que compartilham o mesmo nicho ecológico e geram prole fértil. Certo? E como que a gente faz especiação? Nesse caso aqui, tem o isolamento reprodutivo. Pode correr por isolamento reprodutivo, que acontece de duas formas. Pré-zigótico, ou seja, antes do zigoto se formar, e pós-zigótico, após o zigoto se formar. Zigótico, pré-zigótico, pré-zigótico, pós-zigótico. Quais são os pré-zigóticos? Isolamento de habitat, ou seja, os indivíduos não compartilham o mesmo habitat, logo não tem como eles copularem. Sazonal, que tem a ver com período, sazonal, período. Por exemplo, temporal, pode ser sazonal ou temporal. Eu acho que esse nome aqui é mais didático. Temporal, mas se aparecer sazonal, você tem que saber o que é isso. Por exemplo, plantas que só se reproduzem no verão e plantas que só se reproduzem no inverno. Então, em períodos diferentes. Logo, elas não conseguem copular. Tem uma cópula ali, não cópula não, mas consegue se reproduzir, entendeu? Outro, anatômico ou mecânico. Eu brinquei com isso na última aula, não é porque Deus fez que cabe. Nesse caso aqui tem a ver com a cópula. Ou às vezes, como é que um rinoceronte vai copular com um rato? Não cabe, pô, não funciona isso daí. Um rinoceronte ou um rato não vai dar certo. Aí, outro. É, etológico, tem a ver com. Não existe etológico, vamos falar de gametófico. Gametótico, ou gametótico. Tem a ver com gametas. Nesse caso, os gametas, eles não são o quê? Nesse caso aí, o anatômico mecânico tem a ver com a incompatibilidade dos órgãos sexuais, exatamente. E gametótico, nesse caso aqui que eu digo, é porque os gametas não são compatíveis. Isso, Lu. No caso, eles não são compatíveis para formar um zigoto. Por exemplo, tu pega um gameta que é N e outro gameta que é 2N. É tipo N igual a 12, 2N igual a 24. Não dá certo. Entendeu?
Não vai bater, vai ficar um triploide igual. Não faz sentido. Não é são gametas que não são compatíveis. Aí, nesse caso, todos esses exemplos que eu dei para você aqui, e tem mais um, que é o etológico, que essa última aula de evolução, brinquei com vocês, porque a minha namorada estava na ligação, na aula, aliás, e eu brinquei falando que eu fiz cortejo para conseguir conquistar ela. Porque o etológico é exatamente sobre isso. Etológico, a gente diz sobre o cortejo, que a gente vê muito em passarinho. Até o baiacu faz isso. Por dança do acasalamento, nesse caso, entendeu? E o etológico é com relação a isso. É isso. Se o passarinho ele não tiver um bom cortejo ali, ele não vai conseguir conquistar sua parceira, logo não vai ter como ter a cópula ali, entendeu? Indo pro pós-zigótico, é o que acontece após a formação do zigoto, que pode ser por dois casos. Inviabilidade do híbrido. O que eu quero dizer com isso? Tem a ver com a morte do embrião. Ele não vai ser no meio do desenvolvimento embrionário, ele vai morrer. É inviável. É um híbrido inviável. E outra opção é ele se formou, mas ele é estéril. Esterilidade do híbrido. Infértil. É isso. Enfim, de boa, gente. Conseguiram revisar tranquilo tudo que a gente viu na última aula? Resumindo, é isso. De boa, tranquilo? Alguma dúvida? Tá. Dando continuidade, a gente vai entrar agora em tipos de especiação. Quais são os tipos de especiação? Ó. Tipos de especiação. Tipos de especiação. Começando, nós temos vamos lá, alopátrica. Nós temos a simpátrica. Essas são as mais comuns. E tem outras duas que eu vou botar na próxima página aqui. São nomes mais complicados. A peripátrica. E a parapátrica. Essas aqui são mais complicadas, só que são menos comuns de aparecer. É mais para quem vai fazer prova para medicina e tal, mas mesmo assim discursivos ou de São Paulo. O S, depende da banca das provas que vocês vão fazer. Quando a gente falar de alopátrica, analisando essa palavra aqui, o grego dessa palavra aqui, como eu pude aprender com meus descendentes, Sócrates, Aristóteles, alo é diferente. Alo, diferente. Pátrica, pátria. Para quem não sabe, eu sou tataraneto de Aristóteles. Brincadeira. Então, eu nasci sabendo grego, né? Quando a gente fala de alopátrica, é pátria diferente. O que isso quer dizer pra gente? Que eles estão, teoricamente, em pátrias diferentes, barreira, existência de barreira geográfica. Que a gente vai entender mais ou menos o que isso quer dizer pra gente aqui. E na especiação alopátrica, então botem isso na cabeça de vocês, especiação alopátrica é com barreira geográfica. Com barreira geográfica. Entendeu? Então, aqui, ó. A gente tem algumas etapas. Ó. Etapas. Primeiro, anotem, estabelecimento
da barreira geográfica. Depois, consequentemente, formando uma barreira geográfica, o que vai acontecer? A gente vai formar duas populações, certo? Formulação não. Desculpa, gente. Formação de duas populações. Consequentemente, formando duas populações, vai ter a interrupção do fluxo gênico. O que é fluxo gênico? O nome já diz, né? É o fluxo dos genes entre essas duas populações. Como? Através de reprodução. Se elas estão separadas, não tem reprodução, logo não tem fluxo gênico. Consequentemente, também o que vai acontecer se eles estão separados? Se eles estão em ambientes separados, pode ser que esses ambientes tenham condições ambientais distintas. Pode ser que um ambiente apareça uma doença e no outro não. Resumidamente, pressões seletivas distintas. Certo? Agora falando da parte de genética, o que também pode acontecer? Aqui a gente está falando de seleção natural, pressões seletivas distintas. Só que em neodarwinismo a gente viu a parte de genética também. O que pode acontecer? Numa população ocorreu uma mutação e na outra não. Numa população, dentro de uma população pode ocorrer ali um crossing over, uma segregação independente de cromossomos que na outra não aconteceu. Mas o que mais vai influenciar nessa parte genética são as mutações. Então, ó, mutações distintas. Certo? E o que essas pressões seletivas distintas e mutações distintas vão ocasionar? Um acúmulo de diferenças entre as populações. Elas vai vendo ali dentro dessas duas populações seleções naturais distintas que vai gerando ali um acúmulo de diferença entre elas, acúmulo de diferença entre elas. E por consequência, depois do processo de especiação, o que vai acontecer? O isolamento reprodutivo. Graças a toda diferença acumulada entre elas, chegou um momento que elas são incapazes de gerar uma prole fértil que compartilha o mesmo nível ecológico, isolamento reprodutivo. Então, esse é o passo a passo de como acontece uma especiação alopátrica. Entenderam? Ó, dá um exemplo para vocês. Ó. A gente tem um ambiente aqui, dividir ele no meio. Dividir ele no meio. Ó. Vamos chamar esse lado de A, esse lado de B. Então, a gente tem A e B. A e B. Aqui é frio. Aqui é quente. Vamos supor que essa barreira geográfica que aconteceu teve ali um choque. Bem aqui no meio, ó, tem uma placa tectônica. Vamos dizer que isso aqui é um continente. Aqui no meio tem uma placa tectônica. Teve ali uma colisão de placa tectônica e formou o Everest aqui. Vamos chamar aqui, fingir que aqui formou o Everest. Isso ao longo de milhões de anos. E uma mesma população se dividiu. Aqui a gente teve da mesma espécie, a população A e a população B. Só que desse lado aqui ficou frio, desse lado aqui ficou quente. Porra, um lado do Everest ficar quente é foda, né? Mas genericamente vamos fingir que isso aconteceu. Um lado ficou frio, outro lado ficou quente. E aqui teve uma mutação A e aqui teve uma mutação B. Entendeu? O que vai acontecer? Vai ter uma seleção natural ali que, no final das contas, vai tornar a espécie A diferente da espécie B, logo não tem isolamento, não tem mais como eles fazerem uma espécie fértil. Vai ter ali o isolamento reprodutivo no final das contas. E assim ocorreu um processo de especiação.
a parte de estabelecimento da barreira geográfica, a partir da formação do Everest, formação de duas populações quando dividiu, interrupção do fluxo gênico, que não tem mais como ter reprodução, pressões seletivas distintas por causa das condições climáticas, microclima, doenças, etc., mutações distintas também que ocorreu ali. E no final, o que aconteceu com isso tudo? Um acúmulo de diferença entre essas duas populações e, consequentemente, o isolamento reprodutivo. Próximo. Simpátrica. O que ele quer dizer aqui, ó? Com... Não, aqui não. Na verdade, aqui eu botei errado. Aqui, ó, simpátrica é sem barreira geográfica. Simpátrica é sem barreira geográfica. E como que ocorre a simpátrica? Ela é originada, gente, ela é originada a partir de euploidias. A partir... Gente, me tira uma... Onde é que o Pedro está em vocês em biologia? O Pedro está com vocês em biologia. A partir de euploidias. Onde que o Pedro está com vocês na parte de biologia? Citologia. Tá. Beleza. A partir de euploidias. E ela também é mais comum. Gente, eu dei essa parte na última aula? Acho que não, né? É mais comum em vegetais. Acho que não dei essa parte com vocês, não, né? Mais comum em vegetais. Eric, o que é euploidias? É uma alteração numérica cromossômica. Por exemplo, a gente tinha um organismo 2N, por exemplo, que ficou 4N. Entendeu? Mudou todo o conjunto. E onde que geralmente onde que ocorre esse problema no ciclo celular? Na anáfase, na maioria das vezes, ocorre na anáfase, certo? Vocês já entendem mais ou menos essa parte de ciclo celular? Pedro, você deu o ciclo celular antes de entrar em citologia? Ou você vai dar depois? Ainda não vi isso, eu acho. Tá, beleza. Enfim, dentro do ciclo celular existe um processo chamado anáfase, que a gente chama, que é, resumidamente, a separação dos cromossomos, entendeu? Pode ser, se for numa meiose, pode ser que seja a separação dos cromossomos homólogos. Se for numa mitose, vai ser a separação da cromatidite. Ó, vou botar aqui para vocês, não vou me aprofundar nisso hoje, mas tem a meiose e tem a mitose. Aí na mitose, na meiose tem a meiose 1 e tem também a meiose 2. Aí, vou falar só da anáfase. Na anáfase 1, a gente vai dividir os cromossomos homólogos. Aí vai formar, ó, essa célula aqui e a célula aqui. Aí na meiose 2, que é essa daqui, ó, a gente vai dividir as cromátides irmãs. Aí vai formar, ó, esse. Dividiu, ó, as cromátides irmãs. E aqui também, ó. Já na mitose, é basicamente igual a meiose 2. A gente divide só a cromátide irmã. Isso que eu tô falando, gente, é da anáfase, tá? Tem todo um processo ali no ciclo celular, vocês vão ver melhor depois. Mas eu tô só resumindo isso aqui para ver se vocês entendem. Aí dentro da anáfase pode ter um erro de disjunção na anáfase que vai gerar essa alteração cromossômica, que pode ser na fase 1 ou na fase 2. Isso vai depender de como é a haploidia. E ela também é mais comum em vegetais, aqui nesse caso que eu estou falando, da especiação simpátrica, ela é mais comum em vegetais. Aí, dentro desse caso aqui da simpátrica, a gente tem
pode correr de duas formas aqui, ó. Tem dois tipos aqui, ó. A alto poliploidia. E tem também a alopoliploidia. Ah, mas o que é isso? Ó, autopoliploidia é erro quando ocorre na meiose, erro meiótico. E aqui, erro mitótico, é na mitose. Mitótico. Tá, agora conceituando cada uma. Autopoliploidia envolve apenas uma espécie. Poliploidia, envolve espécies distintas. Vou ver se eu acho um exemplo aqui para vocês. Calma aí. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui para vocês de simpática, especiação simpática. Ou seja, autopoliploidia pertenceria à mitose por, por ser um erro meiótico. Não, meiótico é meiose. Meiótico é meiose. Só tô vendo se eu acho algum exemplo aqui para poder descrever isso aqui com vocês, que eu não lembro de cabeça. Hum, tá, deixa eu ver se eu consigo botar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor, botar aqui um e aqui dois. Exemplo 1 aqui. A gente tem uma planta que é 2N. A gente tem uma planta que é 2N. Aí, o que vai acontecer? Na verdade, vou botar ao contrário. 4N. 4N. Só que acontece, essa célula 4N, na verdade, era para ser uma célula, uma planta 2N. O que aconteceu? Não teve uma disjunção lá na fase da meiose. Então, a gente forma uma planta aqui, 4N. Aí o que vai acontecer? Ela não vai poder reproduzir com essa daqui. Ela não vai poder se reproduzir com essa daqui. Vai ser um isolamento reprodutivo gamético. Isso aqui vai ser um erro reprodutivo gamético.
Só que o que pode ser que aconteça? Pode correr. Calma aí. Pode ser que ocorra autofecundação. Do nada o móvel tá de espirrar. Autofecundação. Ou que ela tenha uma reprodução ali com uma outra planta que seja 4N. Aí, o que vai acontecer? Dentro desse caso daqui, nesse caso aqui, vai ocorrer uma especiação, aqui, ó, lembra, ó, simpátrica sem barreira geográfica. Não tem barreira geográfica, mas por causa disso daqui, ó, a gente está formando uma nova espécie, que é a 4N. Ó. A gente está formando uma outra espécie, que é a 4N, que aconteceu por autofecundação ou porque ela reproduziu com outra 4N. Isso na autopoliploidia. E na alopoliploidia, gente, eu me precipitei aqui, ó. Acabei errando isso aqui. Aqui, não necessariamente vai ser um erro meio mitótico. Pode ser que seja meiótico também. Acabei me precipitando aqui. Pode ser que seja meiótico também. Vou até escolher de cima aqui para não acabar confundindo vocês. O que tem a ver isso daqui na alopoliploidia? Deixa eu ver quem tá na aula aqui. Não, o Pedro saiu da aula. Esse que tava aqui ainda. Tá. Alopoliploidia. Lembra que eu falei que envolve espécies distintas. Então a gente tem a espécie A, a gente tem a espécie B. Elas vão cruzar e vão formar um híbrido C, que ele não é fértil, ele é infértil. Porém, o que pode acontecer? Pode ser que mesmo ele sendo infértil, pode correr ali um brotamento, sei lá, qualquer outra reprodução assexuada, pode correr ali uma reprodução assexuada, e conforme ao passar de algumas gerações, vai formar ali alguns indivíduos férteis a partir da reprodução assexuada, vai gerar, depois de várias gerações, pode ser que eles se tornem férteis devido a algum erro de duplicação cromossomial, erro de junção, alguma coisa genética ocorreu, algum fenômeno genético ocorreu que tornou esses indivíduos férteis ao longo de gerações. E, consequentemente, formando uma nova espécie. Só que o que acontece aqui? Por quê? Que aconteceu aqui? Mesmo em um mesmo ambiente, já que não tinha barreira geográfica, já que estavam presentes no mesmo ambiente e sem barreira geográfica, ó, esteve aqui espécies diferentes formaram um híbrido que teoricamente não poderia formar uma nova espécie, só que ao passar de anos e gerações, formaram uma espécie fértil e, consequentemente, formaram uma nova espécie, mesmo vivendo em um mesmo ambiente, sem separação geográfica. É meio confuso essa parte. Mas o macete para vocês é entender que simpátrica envolve euploidia, geralmente ocorre em vegetais. Quando aparece em questão, pode ser que seja vegetal, então você já vai pensar ali, ó, vegetal pode ser que seja simpátrica. A maioria das vezes envolve sempre euploidia aqui. E tem esses dois casos, que é bem específico, mais para questão discursiva. E no caso de alopátrica, é com barreira geográfica, e tem toda essa situação que eu expliquei para vocês. A autopoliploidia é esse caso aqui que eu expliquei para vocês, e no caso 2 é esse segundo que eu botei para vocês. Autopoliploidia, apenas uma espécie. Alopoliploidia envolve espécies diferentes. Autopoliploidia, autofecundação ou uma reprodução entre indivíduos tetraploides aqui, nesse exemplo que eu dei. Alopoliploidia forma um infértil que ao longo de anos e gerações por modificações genéticas formou um fértil, que gerou uma nova espécie. Foi? Tá. Agora, peripátrica. Ó, peripátrica. É
o isolamento de subpopulações adaptativas não, adaptadas, adaptadas em condições periféricas distintas. Então, ó, isolamento de subpopulações adaptadas em condições periféricas diferenciadas. O que ele quer dizer aqui pra gente, ó? A gente tem aqui um espaço aqui. E dentro dessa população, a gente tem uma subpopulação. Vamos supor que a gente tem uma população de passarinho aqui, papagaio, sei lá. E dentro dessa população de papagaio, tem essa determinada população aqui que está adaptada em condições que é periférica, ó. Tem toda essa maioria aqui, ó, tem toda essa maioria. Mas aqui tem condições periféricas que são distintas, que é distinta do restante. E, consequentemente, vai ter uma pressão seletiva diferenciada. Entenderam? Não, já fui inteirado. Tá. Aí o que vai acontecer? Vai gerar uma nova espécie. Pressão seletiva diferente, especiação. Não pode repetir. Repetir qual parte? Qual parte? Repetir qual parte? Não. As condições distintas. Tá, calma aí. Vou ver se eu acho alguma coisa para exemplificar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui no celular para exemplificar. Epa. Aí eu compartilho para vocês. Beleza. Tem que ser. Valeu, irmão. Um abraço. Um ótimo dia. Ótimo dia. Porque ela é bem parecida mesmo com Parapátrica. Tô vendo se eu acho algum exemplo aqui que eu não confunda vocês. Esse jeito que tá aqui pode acabar confundindo vocês no final das contas. Essas Parapátrica. Ah, então, gente, é exatamente isso aqui que eu. Como são diferentes, eles estão. Então, tipo,
A gente tem um ambiente aqui. Entendi o que você quis dizer. Se elas estão juntas. A gente tem uma região aqui. Tem uma região aqui. Só que dentro dessa região, tem uma pequena parte dessa região que tem condições que é distinta do restante dessa região. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Hum, vamos supor que a gente tem uma floresta. A gente tem uma floresta. E nesse trecho aqui, ó, a gente tem árvores altas. Árvores altas. Com frutas. Vou botar assim, árvores altas com frutas. E nesse lado aqui, a gente tem árvores baixas, sem frutos. Apesar deles estarem numa mesma região, essa espécie de papagaios que eu dei para vocês, determinar uma parte dessa população, uma subpopulação, está em condição, está em uma condição, como o nome já diz, ó, periférica. É uma periferia. Condição periférica distinta. Entendeu? Aí o que vai acontecer? Ela vai ter um valor adaptativo diferente das outras, vai estar sofrendo pressão de periférica diferente. E o que vai acontecer? Vai começar a ocorrer isso daqui, ó. Vê se consegue entender. Tava junto, começou a dividir, dividiu. O que eu tô tentando representar com isso daqui? É o processo de especiação. Entendeu? Tá ocorrendo um processo de especiação ali. É meio complicado de entender porque vocês podem acabar confundindo com parapátrica. Qual é o nome desse processo? Qual o processo? Especiação peripátrica. O que você está querendo dizer? Não entendi. Nesse caso aqui, essa população que está aqui nesse trecho aqui com árvores altas, com frutos que eu dei para vocês, ela está num trecho periférico que é isolado do restante. Então ela está inserida em uma condição periférica distinta. E, consequentemente, sofreu especiação. Ó. Foi dividindo, sofreu ali a seleção natural, formou uma nova espécie. Agora, parapátrica. Parapátrica é quando a gente fala de ter um ponto ali que ele é mais. Quando aparecer na questão, vocês já podem deduzir que é parapátrica. Vou escrevendo aqui e vou explicar depois. Ó. Separação das populações da espécie em zona. Ó, isso aqui que é o ponto-chave, zona geográfica contínua. Já vou explicar o que é isso, zona geográfica contínua. Aí, exemplificando aqui, ó, como um grande continente. Pode ser também, por exemplo, um oceano, como um grande continente, onde o fator ambiental e ecológico, caraca, minha letra tá horrível, ambiental e ecológico favorece divergências a divergências genéticas e evolutivas. Tá, o que esse mimimi todo que tá querendo dizer? Que, por exemplo,
Isso, não é uma barreira geográfica, tipo, não tem um muro ali que divide essas duas populações. É numa mesma região, só que dentro dessa região tem ali uma parte que tem uma condição que é periférica, o nome é periférica, é uma periferia e é diferenciada de todo o restante. E essa adaptação nesse ambiente vai gerar uma nova espécie. Isso na peripátrica. Agora falando de parapátrica, a gente está falando, por exemplo, aqui, como eu falei, exemplo aqui, ó, um continente. Eu vou botar aqui a África, é um continente gigantesco. Só que o que acontece, ó, quando eu falo aqui zona geográfica contínua, estou falando de extensos territórios, de regiões imensas, grandes, muito grandes. E a população, ela vai se espalhando, ó, vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando, como nesse caso aqui num grande continente. E dentro desse grande continente, ao longo dele todo, a gente tem condições climáticas aqui que é diferente aqui do africano. A gente tem aqui, ó, o Saara, que é completamente diferente aqui, sim, do África subsaariana, o Saara é diferente. As condições da África subsaariana, África do Sul aqui, é diferente das condições do Saara. E, consequentemente, vai ocorrendo ali um processo de especiação. Aí é o que está falando aqui, ó, onde o fator ambiental e ecológico envolve relações ecológicas, favorece a divergências genéticas evolutivas. Então, quando falar para vocês aí de um grande território, coisas assim, tem a ver com isso. Com, já bota na cabeça que é expressão parapátrica. Ó, separação das populações da espécie em zona geográfica contínua. Então, a população estava aqui, ela foi se espalhando, se espalhando, se espalhando. Esse espalhamento da população, por ela estar exposta a diferentes pressões seletivas, foi gerando ali um processo de especiação. Foi? Entendeu? Entenderam? Foi? Essa parte é complicada mesmo, gente. Agora a gente vai entrar, para finalizar, em genética. É a matemática da biologia. Genética de populações. Genética de populações. Tem. E o que a genética de populações estuda? Ó, estuda a. Aí já começou isso aqui, ó. Estuda a frequência de alelos e genótipos numa população. E a alteração de frequência nos sugere que está ocorrendo uma evolução. Sugere evolução. Quando ocorre uma alteração de frequência, isso nos sugere uma evolução. Então, a genética de populações, ó, ela estuda a frequência de alelos e genótipos de uma população. E quando ocorre uma alteração de frequência, isso está nos sugerindo um processo de evolução. Agora, vamos entrar aqui, ó, em um negócio aqui que a gente chama de princípio de Hardy-Weinberg. 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 Vou botar tudo na mesma letra. Ó, Hardy, Weinberg. Princípio de Hardy-Weinberg. O que é isso? O que isso quer dizer pra gente, ó? Vou escrever aqui, depois eu explico. Ausência de processos evolutivos
mantém as frequências de genes constantes. Isso aqui. Agora, condições. Condições para socorrer? Tem. Sem mutações. Sem fluxo gênico. Sem seleção natural. E população panítica. Vou explicar isso tudo para vocês. Princípio de Hardy-Warburg na verdade, gente, é meio que como posso dizer, é uma condição. É uma condição. Um princípio aqui é a condição. O que isso quer dizer pra gente? Ó, a ausência de processos evolutivos mantém as frequências de genes constantes. E o que isso quer dizer pra gente? Que para a gente manter ali a frequência de alelos, genótipos constantes dentro de uma população, a gente tem que ter ali ausente processos evolutivos. Quais são eles aqui, ó? Não pode haver mutações, não pode haver fluxo gênico entre as populações, não pode haver seleção natural e a população tem que ser pamítica. O que é isso? Cruzamento tem que ocorrer ao acaso. Todo tipo de acasalamento, cruzamento ali, tem que ocorrer ao acaso. É um princípio. A ausência de processos evolutivos que mantém a frequência de genes constantes. É um princípio, é uma condição. E para isso ocorrer, tem que ter esses pontos aqui. Sem mutação, sem fluxo gênico, sem seleção natural e população pamítica. E tem outra aqui que eu esqueci de botar, ó. Populações grandes. Tem que ocorrer em grandes populações. Então, na prática, não é possível, mas isso aqui facilitou muito o estudo dessa parte genética de população, entendeu? Em ambiente administrado, a gente consegue fazer isso daqui. Num ambiente muito improvável, mas em meio administrado, por humano, em laboratório, a gente consegue. Enfim, com isso, a gente consegue aplicar tudo isso que a gente viu aqui na equação de Hardy-Weinberg. Equação de Hardy-Weinberg. E aí dentro a gente tem aqui, ó, a de frequência de alelos. E a gente tem também, ó, frequência de genótipos. Eu vou escrever aqui e vou explicar cada uma. Ó. Frequência de A é igual a P. Frequência de Azinho é igual a Q. Logo, P mais Q é igual a 1. O que isso quer dizer pra gente? Frequência de A mais frequência de Azinho é igual a 1. Agora, em frequência de genótipos. Frequência de azão é igual a P ao quadrado. Ó, frequência de A é P. Para a gente ter P e P é P ao quadrado. Frequência de Azinho é Q ao quadrado. E frequência de Azinho é o quê? 2PQ. Já vou explicar por quê, porque isso tem a ver com matemática, tá, gente? Isso aqui é matemática.
E o que a gente vai usar com isso daqui, ó? Ó, P azão, frequência de azão azão mais frequência de azão azinho mais frequência de azinho azinho. Isso daqui tem que ser igual a 1. Logo, P ao quadrado mais 2PQ mais P ao quadrado é igual a 1. Certo? Enfim, agora eu vou explicar cada um aqui, ó. Vamos supor, como eu já disse, eu acho que essa parte da frequência de alelos é bem tranquila de entender. A gente tem o alelo A, azão dominante, azinho recessivo. A gente pode chamar isso aqui de A, de B, de C, ou esse P e Q, a gente pode botar a letra que quiser, mas a gente estuda com P e Q. Geralmente nessa matéria a gente usa, a maioria das vezes a gente usa P e Q. Pode ser P, Q, W, Z, dependendo se for mais de 2 alelos. Aí nesse caso aqui, ó, a gente tem um alelo A. Vamos supor que uma população, ele tem a frequência de 80%. Logo, o Azinho vai ter que ser o quê? Para ser 100% vai ter que ser 20%. Para ser 100% vai ter que ser 20%. Então, só que acontece, nisso daqui, quando a gente joga na equação, 80% é 8 sobre 100. Isso aqui é o quê? 0,8, certo? E 20%, 20 por 100 é igual a 0,2. 0,8 mais 0,2 é igual a 1. Por isso, P mais Q é igual a 1. Se a gente tivesse três alelos naquela população, tipo, alelo A, alelo B, alelo C, nesse caso, se a gente tivesse 3 alelos naquela população, aí seria, a gente poderia botar P mais Q mais W. Mas nesse caso aqui a gente bota P, Q, aí a gente bota aqui mais R. Se fosse 4 alelos, mais S. Tivesse. Aí, enfim, no final de tudo, tudo isso teria que ser igual a 1. A soma de todos os alelos presentes teria que ser igual a 1. É isso daqui, resumidamente. A soma da frequência de todos os alelos tem que ser igual a 1. Aí, de onde que surgiu essa fórmula daqui? Ó, P mais Q não é igual a 1, que a gente já viu aqui. Aí, vamos supor que vai haver um cruzamento. Vai haver um cruzamento. A gente vai aqui, P mais Q vezes P mais Q. Vai haver um cruzamento entre duas espécies, certo? Aí como vai ficar essa equação aqui, ó? Isso aqui é a fatoração, ó, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. Não vou me aprofundar nessa parte matemática, mas é a fatoração, ó. Aqui chuveirinho, ó. Chuveirinho, chuveirinho, chuveirinho. Beleza? P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. E a gente chega essa mesma equação aqui, ó. Cruzamento chegou nessa equação aqui, certo? E eu acho que faz sentido a gente pensar dessa forma, ó. Se a frequência de azão, é Pzinho, quando a gente tem um indivíduo que é azão, azão, a gente vai ter P ao quadrado. A frequência de Azinho é Q. Para a gente ter Azinho, Azinho, vai ser Q ao quadrado. Quando a gente tem aqui, ó, azão, azinho, aí vai ter 2PQ. Eu acho que é mais fácil de entender quando a gente faz o cruzamento aqui, ó. Vamos fazer o cruzamento de azão, azinho. Azão, azinho, azão, azinho. Vou fazer esse cruzamento. Como é que fica? Vai ficar azão, azinho, azão, azinho. Como vai ficar? Azão, azão, azinho, azinho, azão, azinho, azão, azinho. O que a gente pode perceber aqui, ó? Ó, aqui tem P ao quadrado, aqui tem Q ao quadrado, e a gente tem aqui, ó, 2PQ. Aqui, ó, azão é P, azinho é Q. E aparece aqui, ó, duas vezes, 2PQ. Eu acho que fica fácil de entender, ó. Então, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. Essa é a equação da genética. Pô, toda hora esse número comercial fica me ligando, mano. Frequência de genótipo
genótipo ocorre dessa forma. Tá bom, gente? Genética de populações, gente, acaba aqui, resumidamente, é isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar uma lista, um estudo aqui, e vou mandar para vocês fazerem em um determinado tempo aí. São 5h50, acho que dá tempo até 4h30, porque eu tenho consulta com a minha psiquiatra 4h30. Então acho que dá tempo de vocês fazerem questão aí. Vou gerar a lista aqui e vou mandar para vocês. Pelo estudo para vocês fazerem. Treinar, lista de exercícios. Disciplina. Biologia. Questões. Vou botar aqui das questões meio. Conteúdo. Cadê? Evolução. Evolução biológica. Tudo. Gerar a lista dos. Tem que botar o nome. Evolução. Ok. Vou fazer o seguinte. Eu vou gerar uma lista maior para vocês. E vou fazer algumas questões só e o resto vocês fazem sozinhos. Eu não vou ter o gabarito aqui para vocês, para mandar para vocês, porque eu teria que anexar as respostas depois aqui no estudo para poder ver qual é o gabarito. Mas vocês já ficam com as questões, para quem não tem apostila e tal, não tem material didático e tal para usar de base. Não, eu vou mandar para o pessoal, pode pausar, depois começa de novo. Eu vou mandar, aí vocês fazem aí, e depois eu faço só as primeiras 5 questões. Aí eu faço com vocês. Vou dar aí um tempinho para vocês fazerem, eu faço com vocês.